A escala 6 por 1 vai acabar com o Brasil, mas eu sou a favor dela. Quer entender mais um pouco? Vem comigo, você que é funcionário, você que é empreendedor, vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou dar minha visão aqui um pouco dos dois lados. A gente vai fazer uns cálculos aqui de uma maneira bem básica para vocês entenderem o que pode dar certo e o que pode dar errado, né? Vou adiantando que tem uns dados que surpreenderam e muito algumas pessoas aqui que eu já apresentei, né? E eles falaram não acreditavam, eu achava uma coisa e era justamente outra, tá? Então fica esperto e vem comigo assistir esse vídeo. Mas antes, pode ficar tranquilo que vai ser um vídeo rápido, direto e sem enrolação, porque eu odeio isso, mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar o que você tá achando, ok? Então vamos lá. E o que seria a escala 6 por 1? Basicamente você trabalha 6 dias, descansa 1. Justamente o mesmo ocorre quando a escala 4 por 3 ou 5 por 2. Se for 5 por 2, você trabalha 5 dias e descansa 2, ok? Vamos trabalhar então sempre a nossa hipótese aqui em cima da escala 5 por 2, porque eu acho que vai ser mais provável do pessoal realmente buscar, tá? 4 por 3 é muito irrisório, mas 5 por 2, vamos pensar nessa estrutura aqui e vamos analisá-la com calma. Então, primeiro de tudo, que para você que é funcionário, para você que é patrão, enfim, o patrão não é seu inimigo, tá? Você deve pensar, pô, ele deve lucrar milhões em cima de mim. Então, a situação não é bem assim, tá? Temos dois lados. A gente tem dois tipos de patrão aqui no Brasil, tá? O patrão que realmente tem muito dinheiro. Esse aqui, ele nem fica no operacional. Essa pessoa aqui vai ter outro gerente trabalhando por ele e assim por diante. Enquanto isso, temos o outro patrão, que é aquele patrão que tá todo dia no trabalho, aquele que tá todo dia junto com você. Por quê? Porque ele não tem o dinheiro suficiente para cobrir ou trazer um gerente para ficar ali por ele, né? Dentro da empresa. A questão é que o tipo 1 é muito mais raro, tá? O tipo 1, que o patrão tá lá, já tem dinheiro suficiente, já tem uma estrutura suficiente para deixar alguém trabalhando lá, alguém por ele, ou gerenciando a empresa por ele, representa nem 5% do Brasil, tá? Isso a gente falando só das empresas nacionais, tem internacionais, enfim, mas não representa nem 5%. 95% das empresas aqui do Brasil, elas têm essa dificuldade, porque a maioria é tudo hierárquica, ou seja, o pai dá para o filho e assim por diante, e eles não conseguem fazer a empresa ir para frente. Por quê? Porque eles não têm conhecimento, não têm o poder aquisitivo, enfim, não têm a estrutura necessária e suficiente para isso, tá? Só para vocês terem noção aqui, ó, dados da IBGE, tá? 80% das empresas brasileiras, tá, não sobrevivem por mais de 10 anos. Para você ter uma noção, que assim, a vida do seu patrão não é tão fácil assim. A vida do empreendedor também é complicada. Mas aqui tem um porém e eu vou apresentar para vocês os dados aqui, tá? Do porquê que eu apoio a mudar a escala 6 por 1 para 5 por 2, mesmo prejudicando o patrão, mas tem alguns poréns nessa história que eu queria acrescentar. Para deixar mais fácil aqui, eu vou fazer então um exemplo bem prático, nem tem dados reais aqui, provavelmente tem até alguns resultados assim que não fazem muito sentido na vida real, mas só para você ter bem noção de como funciona, tá? Então, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês verem então que a gente tem uma simulação de 6 para 1 em relação à da escala 5 por 2, tá? Então, vamos simular que a gente aqui é uma fábrica que produz sapato, tá? Então, vamos simular que assim, a gente tem um funcionário que trabalha então 6 vezes na semana. Esse funcionário produz na semana 10 pares de sapato, ok? Então, essa é a produção de um funcionário. Se a gente diminuir para 5 por 2, com ele produzindo com a mesma produtividade dele, a mesma eficiência, ele vai produzir então 8 sapatos em média, tá? Arredondando aqui para deixar mais fácil. Isso seria então um declínio de 20% na produção, beleza? Deixou bem claro essa parte? Se a empresa vende cada par de sapato por R$ 100 e a gente desconsidere os custos, tanto variável e fixo, variável então vamos colocar algo básico aí de reais por par, ou seja, 40% representa do valor, e se colocar um fixo semanal, que é o do funcionário, de, por exemplo, R$ 500 por semana. Vamos chutar que ele ganha 2 mil por mês, tá? Mas vamos colocar que ele ganha 500 por semana. Esse é o nosso custo fixo. Se a gente vender todos os sapatos que a gente produz, na escala 6 por 1, a gente acaba tendo uma receita de R$ 1.000, porque a gente vendeu 10 por 100, recebemos faturamento de R$ 1.000 semanalmente, tá? Na questão da 5 por 2, isso já muda. Por quê? Porque agora a gente vai só vender R$ 800. Por quê? Porque a gente só produz 8, ok? Com a pessoa trabalhando menos. Em contrapartida, o custo fixo semanal da pessoa continua o mesmo, mas o variável vai mudar. Por quê? Porque a gente está produzindo menos. Ou seja, o custo variável também diminui, tá? Então não é todo o males, mas o custo fixo permanece. E aí que está um detalhezinho importante. Nessa simulação, o nosso custo variável de semana no 6 por 1 ficava por R$ 400, enquanto agora para o 5 por 2, por a gente produzir menos, ele cai para 320, tá?
Se tiver uma simulação bem básica, o nosso lucro na semana seria no 6 para 1 de R$ 100, enquanto no 5 para 2 a gente teria ali um prejuízo de R$ 20, tá? Isso tendo um funcionário, beleza? E isso na semana. Se a gente for pensar então em escala maior, por exemplo, mensal, trabalhando com um funcionário, isso piora mais ainda, tá? Então a gente vê que assim o lucro mensal ele aumentaria para R$ 400, ou seja, no mês que a empresa teria, em contrapartida na escala 5 para 2, teria um prejuízo de R$ 80. E aí que fica a questão. E aí? O patrão, então, agora se ferrou. Ele vai ficar no prejuízo? Não, não tem como. Ele vai ter que ter umas situações para reverter isso, tá? Então, vamos trabalhar agora, antes de a gente ir para os argumentos, o que aconteceria, então, numa escala maior. Então, vamos colocar 10 funcionários que produzem o sapato, né, que fabricam isso, de vez só um. Vamos aumentar e deixar algo mais real perto de uma empresa, de uma fábrica de verdade. Nesse outro exemplo aqui, então, a gente vê que com 10 funcionários, né, a produção por funcionário de sapato continua a mesma, tá? Em contrapartida, como tem 10 agora, multiplica por 10 vezes a produção de sapato do anteriormente, né? Então, vamos lá. Se a gente continuar com o mesmo preço de vendas, com o mesmo preço de custo variável, a única coisa que vai mudar vai ser o custo fixo final. Por quê? Porque o custo fixo, nesse caso, está sendo dependente do nosso trabalhador. Como a gente antes tinha um trabalhador por semana, R$ 500 por semana. Agora, como temos 10, aumentou para R$ 5.000 por semana. Logo, a nossa produção, então, final, se a gente for pensar em semanas, foi de 100 pares para quem trabalha na escala 6 por 1 e de 80 pares para quem trabalha na escala 5 por 2, tá? E se a gente agora fazer nossa conta de forma rápida, então, fazer a receita menos os custos que a gente tem, a gente vê que o nosso lucro semanal, então, na escala 6 por 1 ficava de R$ 1.000 por semana, tendo 10 trabalhadores, e na escala 5 por 2 a gente vai ter um prejuízo de R$ 200 por semana. Representando isso por mês, então, basicamente seria 4 mil de lucro por mês contra R$ 800 de prejuízo por mês, tá? Então, pensando rapidinho assim por cima, a gente vê que o empreendedor vai se responsabilizar sim por isso, tá? Ele vai ficar negativo, ele vai ficar no prejuízo, ele vai ter custos maiores, tá? E isso vai englobar, então, em consequências para os funcionários, né? Agora, como vai ficar a vida do funcionário realmente perante a isso? Ele vai ser demitido? Ele vai ter o salário cortado? Ele vai ser substituído? Como que vai funcionar? Então vem comigo, ó, presta muita atenção nesse quesito. Eu pensando aqui rapidinho, estipulei 3 tipos de possibilidades que poderia ocorrer ou que o governo deveria fazer para ajudar nessa situação, tá? Para combater esse prejuízo que o empresário vai ter. A primeira de tudo seria ele abater a carga tributária aqui, os impostos basicamente no salário das pessoas. Ou seja, só para vocês terem uma noção, basicamente assim, chutando baixo, 50% além do salário que a gente paga para vocês, a gente paga também com imposto. Ou seja, se a gente paga R$ 2.000 para vocês em salário líquido, a gente vai ter que pagar mais R$ 1.000 em imposto para o governo. Além disso, então a gente vai ter que pagar 3 mil para você, tá? Esse é o nosso salário real. Então, a minha opinião seria, primeira possibilidade, o governo diminuir essa questão de imposto, tá? Então, mesmo que a nossa produtividade caia, o imposto também vai diminuir. Logo, vai ficar meio que no 0 a 0, entende? Mas acho isso muito improvável para o governo atualmente ainda querer diminuir o imposto, né? Já que a tendência ultimamente é só aumentar. A segunda possibilidade, que eu acho isso aqui assim algo mais realmente plausível de acontecer, não vai diminuir a contratação, eu acho que na verdade vai aumentar. Por quê? Porque vai ter menos gente trabalhando, a gente vai precisar manter essa produção acontecendo, a gente vai ter que ter mais funcionário. Só que você não pode comemorar isso, funcionário, porque você fala, nossa, agora então a gente está bem, vai ter mais vaga de emprego, a gente vai estar trabalhando menos, recebendo a mesma coisa. E aí que você se engana, porque tem um princípio chamado inflação que ocorre nesse caso. Por quê? Porque como a gente vai ter que contratar mais gente para suprir essa demanda na produção que a gente também precisa aumentar o preço. Por quê? Porque senão a gente vai ficar no prejuízo. Não tem como uma empresa sobreviver no prejuízo. Consequentemente, a gente vai vender mais caro. Consequentemente, o seu salário, que antes você ganhava 2 mil, comprava um sapato de 100, vai ter que comprar um sapato de 150. Ou seja, você vai comprar menos sapato que antes. E não é só sapato, é comida, é roupa, é carro, é tudo, entende? Tudo isso vai ter uma consequência direta no seu bolso. Então, eu acho que nesse caso, se não tiver um auxílio do governo para essa situação, eu acho que isso vai acontecer, tá? No fim, todo serviço ou produto que a gente tiver no Brasil vai acabar aumentando muito o preço, principalmente para tentar suprir esse prejuízo que a gente vai ter. Tá? Por conta da falta de produção. A gente não tem uma produtividade igual da Europa, por exemplo. Tá? Eles têm um ciclo de horário mais baixo que o nosso, sei lá, de 36 horas, por exemplo, enfim.
Mas é porque eles produzem muito mais, tá? Então, isso vem para a minha terceira opção, que seria a gente ter mais ou menos essa produção, essa produtividade da Europa. A questão é que eu acho que é o menos provável de acontecer. Por quê? Porque não tem como. O brasileiro é um povo burro, desculpa, mas a maioria aqui é burro, preguiçoso, enfim. Se a gente for tentar fazer alguma coisa para aumentar essa produtividade, sabe o que vai acontecer? Você mesmo aí que é funcionário, você vai reclamar. Você vai falar, nossa, estou sendo explorado, vou entrar ali com um processo e fazer o quê? Vai ter mais gasto trabalhista ainda pro empresário. E é caro pra caramba, tá? Mesmo que pague tudo, o funcionário sempre vai tentar pegar alguma coisa dele depois de ser despedido. Ele sempre tenta. E isso aqui é da cultura brasileira. Para vocês terem a noção, vou deixar aqui, olha isso aqui, olha esse dado interessante. O Brasil, sabe por que o Brasil tem um dos voos mais caros do mundo, se não o mais caro? É por reclamação, é por tentar sempre tirar vantagem da situação. Ou seja, atrasou em voo, vamos processar. Ah, minha vaga que era aqui foi para outra lá, e olha, eu tive que trocar o avião, enfim, vamos processar. Enfim, tudo é processo aqui trabalhista para o brasileiro, tá? E o que acontece? Quem vai ter que arcar com isso? O próprio brasileiro. Ele vai ter que cobrar mais caro, a empresa, no caso, cobrar passagem aérea mais cara para o brasileiro e assim por consequência. Tá aí um exemplo prático de como vai mudar toda a situação brasileira. Tudo vai ficar mais caro, por quê? Porque vai ter esses problemas de processos trabalhistas também, tá? Isso também vai arcar com outro problema, tá? O empresário vai querer fugir desses processos trabalhistas. O que ele vai ter que fazer? Automatizar. E automatizar vai acontecer o quê? Ele vai tentar manter ou melhorar a produtividade que ele tinha antes, só que agora com menos funcionário, tá? Isso já acontece naturalmente no capitalismo. Entretanto, agora aqui vai ser mais incentivado, diretamente ou indiretamente, tá? O empresário vai buscar definitivamente essa mudança na estrutura, no modelo de gestão dele, para tentar abdicar, né, desses funcionários que ele teve que perder, desses dias que ele teve que perder, na verdade, para ganhar com produtividade, com automações, inteligência artificial e assim vai. Então, no fim, é justamente o que eu falei para você, tá? Eu acho que é certo, sim, o pessoal tem que trabalhar menos, pô, ninguém merece trabalhar, ninguém gosta de trabalhar, tá? Se for trabalhar 5x2, é uma aleluia. Eu acho que o brasileiro tem que lutar por isso, sim. Só que não sozinho, tá? Não é contra o empresário. O empresário não é o seu inimigo, entendeu? Ele é, na verdade, seu amigo, tá? Como eu falei, mais que 90% dos empresários brasileiros sofrem para manter as contas em dias. Então, na verdade, você tem que se aliar a esse cara para tentar fazer a mente do governo mudar perante a isso, tá? Eu acho que a solução mais viável seria diminuir a questão dos impostos e tentar deixar esse 0 a 0. Por quê? Porque aí você sai ganhando por trabalhar menos, o empresário sai ganhando, na verdade no 0 a 0, né? Mas enfim, sai ganhando, que ele não vai ter consequências financeiras drásticas nele e no fim os preços não vão aumentar exponencialmente, igual em outras possibilidades. Eu acho que essa é a resolução mais pacífica e mais condizente que eu penso aqui na minha situação atual, tá? Se você tem alguma opinião diferente, comenta aqui embaixo, quero escutar também, mas no meu caso aqui foi isso que eu pensei agora, rapidinho aqui, né? Com a ajuda aqui do ChatGPT também, fazendo os cálculos, enfim. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Aqui é um canal mais sobre automações, inteligências artificiais, empreendedorismo, enfim, que eu gosto de falar bastante. E tenho mais praticidade também, mais domínio nessa área. Mas sempre que tiver um assunto assim em pauta, eu acho muito legal de ficar comentando, a gente discutir do que a gente pode encontrar de solução para isso, né? Para não ferrar ninguém, mas para ajudar todo mundo, beleza? Então, gente, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Fui!